Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Jorge Bart e hoje estou aqui para ajudar vocês a ter o melhor desempenho possível na prova do concurso aí para a Prefeitura de Petrolina, Pernambuco, do cargo de guarda municipal. Se você não me conhece, me segue aí no Instagram, se inscreve aqui no meu canal, eu coloco conteúdos diariamente referente à parte da matemática e raciocínio lógico para concurso. O que interessa para nós aqui, para o concurso da Prefeitura de Petrolina, é o raciocínio lógico. Então vamos para um vídeo que eu tenho certeza, gente, que eu vou ajudar muito vocês aí no concurso. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Bom, pessoal, a questão que eu coloquei, falando aí da parte das proposições, nós temos o seguinte: a negação da frase, o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. De acordo com a equivalência lógica proposicional, é dada por, e ali vem as alternativas. Então nós estamos procurando a negação dessa proposição, e essa proposição é uma proposição composta. Mas vamos lembrar o seguinte, gente, nós temos aqui uma proposição. O que é uma proposição? Não é uma preposição, e sim uma proposição. Então, proposição, gente, é uma frase declarativa que a gente pode associar o valor de verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho essa frase aqui, Maria não é engenheira. Maria não é engenheira. Isso aqui é uma proposição. Ela é uma frase declarativa? Sim. Eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso? Sim. Então ela é uma proposição. Lembrando que para ser uma proposição, quando a gente escreve na nossa língua portuguesa, na nossa linguagem corrente, ela tem que ter verbo. Então isso aqui é considerado uma proposição. Certo? Então, Maria não é engenheira. Mesmo que vocês digam assim, Bart, mas eu não conheço essa Maria de quem tu está falando. Mas mesmo que tu não conheça ou que eu não conheço, no meu exemplo aqui, essa Maria não é engenheira, ou isso aqui será verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Certo, gente? Também, se eu escrevo essa expressão aqui, 2 mais 3 igual a 5, isso aqui também é uma proposição, e nós sabemos pela matemática que isso aqui é verdadeiro. Claro que eu poderia escrever isso aqui na linguagem corrente, 2 mais 3 é igual a 5, então aqui também ela é uma proposição, tem verbo, e essas proposições que eu acabei de escrever aqui, gente, elas são proposições o quê? Simples. Proposições simples. Agora eu vou dar exemplo de uma proposição composta. Se eu tenho essa daqui, João vai ao cinema e Maria não foi ao teatro. Essa daqui, ela é uma proposição? É uma proposição, porque é uma frase declarativa que eu posso associar o valor de verdadeiro ou falso. Mas observem o seguinte, essa primeira parte aqui, gente, João vai ao cinema, aqui eu tenho uma proposição, o quê? Uma proposição simples. Maria não foi ao teatro é outra proposição simples. Mas as duas estão ligadas com esse E. Esse E aqui, ele é chamado de conectivos ou conectivos. E esses conectivos ou conectivos, eles são essas palavras aqui, o E, o ou, o então e o se e somente se. Isso aqui são chamados de conectivos ou conectivos.
E aí essa proposição simples com aquela outra proposição simples ligada com um desses conectivos vira uma o quê? Proposição composta. Vira uma proposição composta. E aí é importante a gente saber isso para resolver essa questão que tem aí na nossa tela. Tá certo, gente? Então não esqueçam. Proposição é uma frase declarativa que tu pode associar ao valor de verdadeiro ou falso. Tem que ter verbo, posso escrever desse jeito, posso escrever na nossa linguagem corrente. E lembrando que essas proposições simples, duas ou mais proposições simples ligadas com essas palavras, o e, o ou, o então e o se e somente se, que nós chamamos de conetivos ou conectivos, e aí viram uma proposição composta. O que eles podem perguntar na prova, gente? É eles darem uma proposição composta e pedirem a negação para a gente. Então, nessa frase aqui, como que eu faria para negar? O que é negar na lógica, gente? Negar na lógica é trocar o valor lógico. O que é verdadeiro, eu tenho lá uma proposição simples ou composta que seja verdadeira. Quando eu nego ela, ela vira falsa. E se ela for falsa e eu negar, ela vira verdadeira. Então, como que eu vou fazer para negar essa frase aqui? João vai ao cinema e Maria não foi ao teatro. Bom, esse e aqui ele é chamado de conjunção na lógica. E quando a gente vai negar o e, gente, a gente faz o seguinte: esse e vira ou. Não esqueçam, vai negar o conectivo e, ele vira ou. E tu nega o que vem antes, vem depois. Então, se aqui diz João vai ao cinema, eu vou dizer que João não vai ao cinema. Ou Maria não foi ao teatro. Aí eu vou dizer que Maria foi ao teatro. Tá certo? Então, gente, é isso que eu tenho que saber da negação do e. Ah, Bart, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Vai negar uma proposição que tem o e, primeira coisa, vira ou. E tu nega o que vem antes e nega o que vem depois. João vai ao cinema, ficou João não vai ao cinema. Maria não foi ao teatro, ficou Maria foi ao teatro. Lembrando que negar é colocar o não antes do verbo ou tirar esse não antes do verbo. Ó, João não vai ao cinema, eu botei um não antes do verbo. Aqui tinha um não antes do verbo, eu tirei, ficou, foi ao teatro. Então nessa questão diz o seguinte: o Sol é uma estrela e a Lua é um satélite. De acordo com a equivalência lógica, qual delas que representa a negação? Então vamos lá, gente. Tu não tem o e ali. Notem que tu tem duas proposições simples, ligadas com o conectivo e. Qual é a proposição simples que a gente tem ali, a primeira? O Sol é uma estrela. Notem que é uma frase declarativa que tu pode associar ao valor de verdadeiro ou falso, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Então é uma proposição, certo? Qual é a outra proposição? A Lua é um satélite. Também eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Ah, mas aí não me diz se é verdadeiro ou falso. Não interessa. Eu quero a negação. Então, se eu vou negar, eu já sei que aquele e que aparece ali, tu vai transformar ele em ou. E o que vem antes tu nega e o que vem depois tu nega. Então está escrito, o Sol é uma estrela. Então tu vai dizer que o Sol não é uma estrela ou a Lua é um satélite. Aí tu vai dizer que a Lua não é um satélite. Tá certo? Então a negação ficou, o Sol não é uma estrela ou a Lua não é um satélite. Fechando então a letra E, Equador. Tá certo, gente? Então, só para lembrar, vai negar o conectivo e,
lembra que o e vira ou, e tu nega o que vem antes e nega o que vem depois. Ah, e se fosse ao contrário, se a frase aparecesse o ou e ele pede a negação, ele vira o e e tu nega o que vem antes e vem depois. Tá certo, gente? Se vocês gostaram do vídeo, coloca aí o comentário, dá a curtida aí, indica teus colegas, né? E como eu falei, me sigam no Instagram, se inscrevam aqui no meu canal e aí a gente vai se encontrando por aqui. Tá certo, gente? Bons estudos e até a próxima. Grande abraço!